Está no ar mais um Na Ponta do Lápis e o tema de hoje é sobre comprar ou alugar um imóvel. O que vale mais a pena? Decidir entre alugar ou comprar um imóvel é uma das grandes decisões da vida financeira e muitos fatores precisam ser colocados na balança. Por isso, ao meu lado está o assessor financeiro Marcos Griebler. Marcos, obrigado mais uma vez por estar nos recebendo aqui. Marcos, afinal, o que vale mais a pena? Comprar ou alugar um imóvel? Existe uma resposta para isso? Nossa, Rafael, essa pergunta é uma das mais difíceis que eu tenho que responder diariamente, porque quando a gente fala sobre imóvel, a gente está falando talvez aí do sonho que a pessoa, que o consumidor tenha, é o sonho de vida dele. E ter uma resposta definitiva sobre comprar ou alugar é muito difícil. É muito pessoal, né? É muito pessoal. Porque existem momentos em que é mais vantajoso alugar, em outros que compensa mais comprar, né? Isso, quando a gente fala sobre compra de imóvel, a gente imaginaria que o consumidor ele teria o dinheiro para a compra do imóvel, mas infelizmente não é esse o cenário para todos os consumidores que provavelmente também estão nos ouvindo. E quando a gente fala em questões monetárias, esse consumidor que não possui todo o recurso, ele vai recorrer a um financiamento em alguma instituição financeira. Aí vai muito além de somente recorrer ao financiamento. A gente vai olhar também para o planejamento financeiro, mas olhando também bem no finalzinho que existe um sonho envolvido, então não pode ocorrer nenhum tipo de frustração aí quando a gente fala sobre a aquisição do imóvel próprio. Existem vantagens e desvantagens, né? Envolvidas em cada opção, certo? Isso, certo. E o que avaliar antes de comprar ou alugar um imóvel? O que é necessário? O primeiro ponto é analisar o que está condizente com o seu momento de vida, né? Se você pretende adquirir um imóvel porque você vai construir uma família, você vai residir por vários anos naquele lugar, ou se você vai analisar realmente a sua situação de que, quero residir aqui somente 1 ano, 2 anos, porque eu sou realmente nômade, eu gosto de ficar trocando de lugar e de cidade de tempos em tempos. E também ocorrem algumas situações em que as pessoas elas mudam para outras cidades em decorrência do trabalho, né? E nessas mudanças de cidade por trabalho, você pode ser transferido mais do que uma vez. Então, criar raízes nesse momento talvez não seja o mais indicado, né? E quando eu falo em criar raízes, é adquirir um imóvel próprio. Então, quais são as vantagens do aluguel? As vantagens do aluguel é a disponibilidade para mudança a qualquer momento, é também você ter muita flexibilidade na questão do orçamento, porque você consegue procurar imóveis de inúmeros valores aí no mercado, né? E vai pegar e vai alugar realmente o que estiver dentro do seu orçamento e planejamento financeiro. Tem também a ver a questão de quando os juros estão altos e a parcela do financiamento fica mais caro do que o aluguel? Isso, em momentos de juros, né, a taxa básica de juros do Brasil, que é a Selic, quando ela está muito elevada, você vai fazer a aquisição de um imóvel e um financiamento para essa aquisição, os juros muito provavelmente vão acompanhar essa taxa de juros básica do Brasil. Então, se a taxa básica está alta, o juro do financiamento ele ficará mais alto. Se ela estiver mais baixa, ele ficará mais baixo. Então é também fundamental que você acompanhe o movimento do mercado. Quando essas taxas estiverem mais baixas, até em decorrência de que as aplicações financeiras nas instituições elas vão pagar menos pelo dinheiro que você deixa na instituição, se torna mais atrativo a aquisição do imóvel próprio. E quais são as desvantagens de alugar um imóvel? As desvantagens do alugar um imóvel é que você não tem, além de não conseguir construir um patrimônio próprio, você não tem estabilidade. Então pode acontecer que em algum momento o dono do apartamento ou enfim da casa que você locou, ele peça para você sair por motivos pessoais. E também você vai ter uma variação e vai mexer no seu orçamento familiar todo ano, porque esse imóvel ele vai passar por uma correção no valor do aluguel. Isso é padrão para todo mundo que está aí nas locações de imóvel, tá? Essa é uma das grandes desvantagens. E normalmente sempre aumenta, né? E sempre aumenta. Eu nunca vi esse indicador de reajuste de aluguel e reduzir o valor do aluguel. E alugar um imóvel é sinônimo de perder dinheiro ou não necessariamente? Nem sempre, porque pode ser que no momento de alta de juros, se você fosse fazer um financiamento, você ia gastar muito mais do que pagando o aluguel. Então por isso que são vários fatores que influenciam nesse momento. Analisar mercado, analisar as suas condições financeiras também. Porque se você for comprar um imóvel e você não tem, por exemplo, um salário fixo, como que você vai fazer o financiamento? Então tem que entender a sua necessidade também e a sua disponibilidade.
Marcos, e agora, quais são as vantagens de comprar um imóvel, de adquirir um imóvel, ter aquela aquisição, aquele sonho? A primeira palavra é sonho, né? Quem quer comprar um imóvel é porque tem o sonho de ter o seu cantinho. E quando a gente tem o nosso cantinho, a gente quer ter ele personalizado da melhor maneira possível, o mais aconchegante possível. Então a gente tem um local personalizado com as nossas características, além de que a gente tem patrimônio. Então, a partir do momento, por mais que ele seja um imóvel financiado, ele vai compor o seu patrimônio no imposto de renda. Então, ele é um dos seus bens para ser declarados e você pode futuramente conseguir alavancar mais negócio utilizando até esse patrimônio como uma garantia numa operação de crédito. E quando as taxas de juros estão baixas, o momento econômico é favorável, o momento econômico do país é favorável, é o mais indicado daí para comprar um imóvel, né? Seria o mais indicado para comprar um imóvel, desde que o valor das parcelas do financiamento, eu estou aqui falando especificamente sobre financiamentos, se o valor dessas parcelas estiver dentro do planejamento financeiro do cliente, do consumidor, né? É quando você tem um dinheiro guardado para dar entrada e consegue aliviar os juros do financiamento, né? Isso, até uma boa dica aqui para quem quer adquirir um imóvel próprio, procure guardar primeiro um pouquinho de dinheiro aí para fazer uma entrada mais considerável no valor do financiamento, porque você vai conseguir abater uma boa parte de juros. E também tem as instituições que trabalham com os valores do FGTS, né? Antecipação de FGTS para amortizar uma parte desse crédito, né? Então você já entra pagando menos juro porque você já consegue amortizar, pagar uma parte maior do seu contrato de financiamento do imóvel. O planejamento financeiro é tudo, né? Essa gestão do controle dos orçamentos é fundamental, né? Ainda mais para as pessoas que querem adquirir um imóvel, né? Justamente, o planejamento financeiro ele entra em toda a nossa vida, né? Não é somente para aquisição do imóvel, mas para aquisição também de demais bens de consumo, seja uma despesa aí que você queira extrapolar, uma viagem, tudo isso tem que entrar no seu planejamento financeiro para que você consiga se programar e saiba realmente até onde você pode ir nas suas despesas mensais. Meu Marcos, quando você tem acesso a programas de habitação com condições mais vantajosas, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, é interessante também para a pessoa que quer adquirir um imóvel? Isso, esses programas foram fundamentais para boa parte da população brasileira que quis adquirir imóveis e realmente o ramo imobiliário do Brasil, com o lançamento desses programas, ele cresceu consideravelmente. E hoje ele é o melhor programa para aquisição de imóveis para o consumidor brasileiro. E a gente estava falando, não é apenas a questão financeira que importa na hora de tomar essa decisão. Ou vou alugar um imóvel ou vou comprar. Tem a questão da situação financeira, dos objetivos de vida, tudo isso influencia, né? Isso, você vai ter que analisar também até onde vale a pena você ir atrás desse sonho, né? Porque muitas vezes você pode acabar contraindo uma dívida muito maior do que realmente teria necessidade de contrair no seu momento de vida e depois pode acontecer uma frustração por não conseguir pagar uma parcela, porque a gente sabe que ocorre algumas eventualidades no nosso dia a dia, pode estragar um carro, pode queimar uma geladeira, a gente vai ter que tirar um dinheirinho de uma reserva de emergência ou até mesmo a gente acaba comprometendo o dinheiro que a gente tinha para pagar essa parcela do financiamento. Então tem que ter muito cuidado nessa análise aí, porque ela não é simplesmente vou assumir uma dívida agora, tem mais coisa envolvida. E para quem, igual a gente falou, para quem tem esse sonho, o ideal é fazer todo um planejamento antes para aí sim adquirir o tão sonhado imóvel, né? Isso, é muito fundamental procurar alternativas que vão te auxiliar a chegar no seu sonho. Então, a primeira dica, eu acho que já é muito interessante a gente deixar aqui para quem está nos assistindo algumas dicas em relação a imóveis. Procure instituições com taxas de juro mais atrativas, acompanhe o momento do mercado financeiro e também procure alguém que saiba te dar uma consultoria efetiva em relação à aquisição do imóvel, porque muitas vezes a gente entende do mercado com base no que a gente ouve, com base no que os nossos familiares falam, até mesmo os influencers nas redes sociais, e a gente acaba fazendo algo que não seria condizente com o nosso momento de vida. Para isso que servem os consultores financeiros, para auxiliar realmente a chegar ao atingimento dos nossos sonhos. Igual a gente falou, que é necessário a pessoa ter uma instabilidade financeira para aí sim tomar alguma decisão fundamental, que no caso seria comprar um imóvel, né? Isso, o imóvel e uma outra análise também em relação a imóveis.
o imóvel sempre vai ser um investimento. Historicamente, assim, pelo menos nos 10 últimos anos, não existe uma queda na valorização do imóvel. O imóvel, ele vai compor o seu patrimônio e muitas vezes, pelas condições que você deixa ele, por colocar móveis planejados, deixar ele sempre muito bem cuidado, reformado, pintado, você consegue valorizar ainda mais esse imóvel. Então você acaba tendo ganhos financeiros ainda com a aquisição. Porque ultimamente muita gente está comprando, igual você falou, está comprando um imóvel como uma forma de investimento, né? Não como um sonho, né? Isso. Existem várias pessoas, assim eu posso dizer, que viram uma oportunidade de negócio muito legal na compra de imóveis. Então procuram imóveis na planta, imóveis a preço de custo, que existe essa modalidade também de compra. Eles acabam finalizando as obras, planejando todos os móveis, colocando materiais muito bons nos acabamentos desses imóveis e acabam tendo uma valorização muito grande. E a partir dessa valorização eles tiram um lucro, tiram também o investimento inicial que foi feito e acabam fazendo mais um novo investimento ou até 2 novos investimentos, porque com o valor de um imóvel finalizado ele pode adquirir 2 novos imóveis na planta, por exemplo. Então ele acaba sendo uma alternativa também de investimento a longo prazo, né? Porque o imóvel ele demora um tempinho para ser construído. E o Marcos, uma questão também fundamental, tanto para alugar ou comprar imóvel, é o pessoal de casa sempre procurar lugares profissionais para não cair em golpe, né? Isso, existem inúmeras empresas que fazem essas vendas estratégicas de imóvel. Então as empresas elas compram alguns terrenos, muitas vezes são terrenos que estão praticamente abandonados nas cidades ou próximo de grandes centros e fazem a construção e vendem esses imóveis e cuide com o preço, porque se for muito a preço de banana, alguma coisa tem por trás. E é muito interessante também analisar a localização desse imóvel, porque muitas vezes por se tratar talvez de um bairro não tão seguro, esse imóvel ele pode custar muito mais barato, mas ele pode sair muito mais caro para você no final das contas, porque pode ser que você não consiga vender ele, por exemplo, repassar esse imóvel depois de finalizado. É isso então. Marcos, muito obrigado pelas informações, pela participação, por ter explicado e passado dicas em relação a alugar ou comprar imóveis, viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Eu tenho certeza que todas essas dicas serão fundamentais para quem está pensando em adquirir o seu tão sonhado sonho. É isso então. E até o próximo quadro Na Ponta do Lápis. Pessoal, não esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no nosso YouTube, TV Câmara Campinas, e seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Um abraço e até a próxima.